Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reunião de oração. Damos graças a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui hoje presentes. E pedimos ao nosso Pai para que continue guardando e protegendo cada um de vocês diante desses dias difíceis que vivemos. As situações contrárias em algum momento da nossa vida balançarão os nossos barcos. E existem centenas de razões lógicas para se render ao medo. Nós não podemos impedir que as adversidades balancem os nossos barcos, mas podemos aprender a lidar com essas situações e não nos rendermos ao medo. Para a nossa meditação dessa noite, leremos o texto de Mateus, capítulo 8, versos 23 ao 27. Leremos o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, dos versos 23 ao 27. O texto diz: Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos! Vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé! Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Amém. O versículo não diz como é pequena a sua coragem, como é pequena a sua educação, mas diz como é pequena a sua fé. A fé olha o medo nos olhos. A fé reina sobre o medo. E você, tem se apoiado no medo? Comecei dizendo que vivemos momentos muito difíceis. Será que temos nos apoiado mais no nosso medo ou na fé que temos em Jesus? Saiba que você pode pisar fora do barco pela fé, quando você tem os seus olhos fixos em Jesus. E como a fé funciona? Jesus nos encoraja a aplicação da fé em situações impossíveis. A princípio, a fé começa onde a lógica humana termina. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 5 diz que a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Portanto, a fé é baseada em quem Deus é e não nas nossas habilidades ou nas nossas experiências. Fé é sobre ter confiança e obediência em um Deus cujos caminhos estão muito além de nossa compreensão. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, nos exortam: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho. Portanto, reflita. Confie no Senhor. Somos chamados para termos completa fé em Deus. Não se apoie em sua própria inteligência. Desapegue-se de sua lógica. Lembre de Deus em tudo o que fizer. Dependa de Deus em tudo.
e Ele lhe mostrará o caminho certo. A consequência? Deus proverá o avanço. A fé não opera em conjunto com o medo. Os discípulos temeram a tempestade, pois ela estava além de seus níveis de fé. E frequentemente, nós também agimos, muitas vezes, como os discípulos de Jesus. Esgotamos a fé e acabamos nos rendendo ao medo. E se observarmos a resposta de Jesus aos seus discípulos, veremos que não foi a tempestade que incomodou Jesus. Na verdade, ele estava até dormindo. Mas o que o incomodou foi a falta de fé dos seus discípulos. É intrigante o fato de que Jesus dormia diante de uma tão forte tempestade. Talvez Jesus não estaria testando os seus discípulos a exercitarem a sua fé. Em algumas tempestades das nossas vidas, poderemos ter a sensação de que Jesus está dormindo. Você não cogitou a possibilidade de que o nosso Deus não estaria testando a sua fé para que você a exercite? Até que digamos não ao medo, não seremos capazes de exercitar a fé. A oração é o veículo e a fé é o combustível. O medo muitas vezes nos afastará da oração, fazendo dela o nosso último recurso, pois acabamos concentrando mais a nossa atenção nos problemas do que no caráter de Deus. No entanto, a oração é o veículo para o nosso avanço. Mas um veículo sem combustível não terá utilidade. E o combustível da oração é a fé. Aquilo que tem te incomodado, que tem te causado medo, apresente a Deus em oração e com fé. Ore crendo. As Escrituras nos dizem que receberemos aquilo que pedirmos com fé, de acordo com a vontade de Deus. Na Bíblia, vemos exemplos de milagres precedidos por orações cheias de fé. Aprendemos que a fé vê o possível no meio do impossível e persevera na esperança. Não faça da oração o seu último recurso. Decida, escolha vencer a voz do medo e apresente as suas tempestades ao Senhor. Assim como os discípulos, clame a Ele por socorro, mas não tomado pelo medo, e sim cheio de fé, crendo que receberemos aquilo que pedimos conforme a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Encerro com as perguntas. Quais são suas palavras hoje? Elas têm sido de medo ou de fé? Peça a Deus para lhe dar palavras que testificam sua graça e sua bondade. Peça a Ele para trocar suas palavras de medo por palavras de fé. Diante das circunstâncias tempestuosas da sua vida, tenha fé. Jesus está no nosso barco. Exercite a sua fé. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor,
Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor. E minha destra Não falhará, não falhará. Não há o que temer, não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui no momento de intercessão pelos pedidos de oração. Você que nos acompanha, você que nos visita, seja muito bem-vindo, nos alegra aqui a sua presença. Esse momento onde nós temos preparado para falarmos, apresentarmos os pedidos, as bênçãos que foram levantadas durante essa semana, que foram mencionadas no culto que passou. Você pode deixar seu pedido de oração. Você pode fazer isso no culto às 19h30 ou, se você preferir, deixe nos comentários desse vídeo que nós iremos orar pelos seus pedidos e eles serão apresentados na próxima reunião de oração. Ore por todos os pedidos, mas não somente hoje, mas durante toda a sua semana. Nos pedidos de oração, o presbítero Gilmar pede oração pela sua filha, Giovana, ela está com Covid, oremos por ela. A Francisca, nossa irmã Francisca, pede oração pelo Salvador, para que Deus abra as portas de um emprego. Ela também pede oração para a Andréa Aparecida Soares, que está com Covid-19. Dona Francisca também pede oração por ela, está com muitas dores na coluna, oremos pela nossa irmã. Ela também pede oração pelo Alexandre, que está com Covid-19. Ela também pede oração pelo Anderson Roberto, também está com Covid, está entubado. Nossa irmã Dona Francisca também pede oração pela Andréia, que está com Covid. E ela também aqui apresenta a Nilza Maria, que pede oração pela sua saúde. A Neiva pede oração pelo seu pai e irmã, agradece a Deus pela recuperação da saúde do seu pai e irmã, graças a Deus por isso. O Fabiano pede oração pelo Paulo Eduardo, que recebeu alta da Covid, graças a Deus. Juarez pede oração pela Zeli, que está enferma. A Marlene agradece a Deus pela cirurgia do Alain, que foi tudo bem, sua recuperação, ele já está em casa, então oremos pela sua recuperação. A dona Erlinda pede oração pelo seu irmão João Auriano, continuemos a orar pela sua vida, está enfermo. Oremos também pela vida da Lucilene Prestes, Jacira Prestes
que é a Kátia Regina. A Ivone pede oração pelo Ayrton, ele se encontra em casa, se recuperando da Covid-19. A Beatriz Souza pede oração por ela, está enferma, e pede oração também pela sua família e amigos. Eu quero lembrar aqui do reverendo João Cafazo. Ele estava internado por motivo da Covid na semana passada, mas graças a Deus nessa semana ele teve alta, já está em casa. Então oremos pela sua recuperação. Nesse momento, eu convido você a orar junto comigo. Vamos orar todos juntos por todos os pedidos que foram aqui apresentados nesse momento de oração e de comunhão com Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. É um prazer estar orando aqui com vocês nessa reunião de oração, né? Que todos possamos estar unidos aí, né? Então vamos lá para a nossa oração. Ó Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite abençoada, Senhor, que o Senhor nos concede com vida e saúde, ó Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Abençoa a todos os enfermos que precisam muito da tua ajuda, meu Pai. Estão precisando muito do teu amparo, do teu carinho, Senhor. Seja feita a tua vontade na vida deles e nas nossas vidas também, ó Pai. Tem misericórdia dos enfermos, ó Deus, que precisam tanto da tua ajuda, Senhor. Seja lá qual for o problema, meu Pai. Abençoa, Senhor, os desempregados também, que precisam muito da tua ajuda também, de um trabalho para o sustento do seu lar, ó Pai. Abençoa a nossa igreja, a tua igreja na face da terra, meu Pai. Abençoa todos aqueles que te buscam em espírito e em verdade, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E fica conosco sempre, Senhor, que nunca nos falte nada, ó Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos guardado, ó Pai. Abençoa essa reunião de oração, ó Deus. Abençoa todos que estão ligados, estão buscando a tua presença, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma reunião de oração chega ao fim e nos alegra aqui a sua presença. Podemos meditar na palavra, louvarmos a Deus, orarmos. E nós, como membros do corpo de Cristo, fazemos parte da sua igreja, nós precisamos orar uns pelos outros, orarmos pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos na fé e por tantas outras pessoas. Precisamos ter esse ato vivo em nós, a prática da oração. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Um grande abraço e até mais.